Ok, bem, eu recentemente nos Estados Unidos apenas afirmei que ensinar criacionismo é abuso infantil, e eu realmente acho que é. Se você priva as crianças de conhecimento ou as coloca em desvantagem competitiva futura, isso é abuso infantil. São formas leves de abuso infantil, mas é como negar remédio, negar conhecimento que mais tarde fará com que as crianças se tornem menos competitivas, porque a evolução é a base da biologia moderna. Ensinar mentiras, mesmo com boas intenções, é abuso infantil. Quero dizer, não é que as pessoas façam isso por maldade, mas elas estão machucando seus filhos, especialmente, é claro, ao dizer para as crianças que elas vão para o inferno. Isso é claramente abuso infantil e é inapropriado. Professores não devem agir assim e, se o fizerem, deveriam ser afastados, pois o objetivo da educação não é validar a ignorância, mas superá-la. Tudo o que foi bom, que foi feito em qualquer lugar, em qualquer época antes de, você sabe, escolha o ano, foi feito por alguma pessoa religiosa. Quero dizer, simplesmente não havia mais ninguém para fazer o trabalho, certo? Então você poderia argumentar que, sabe, os católicos construíram todas as pontes da Europa até os protestantes aparecerem e construírem a metade deles das pontes. Quero dizer, simplesmente não havia mais ninguém para fazer o trabalho. E nós somos seres humanos que querem perseguir vários objetivos, muitos dos quais exigem avanços no aprendizado. A engenharia surgiu em um contexto religioso. A física, você sabe, os primeiros físicos eram pessoas que eram cristãs, que eram, como frequentemente é apontado, Newton passava metade do seu tempo se preocupando com profecias bíblicas. Agora, eu acho que isso foi um desperdício objetivo do tempo dele. Ele também passava muito do tempo dele se preocupando com astrologia, certo? Então você está tentando... Alquimia, sim, sim. E alquimia. E a alquimia, na medida em que havia algo nela, além de uma espécie de criação de mitos internos que pode ser útil para algumas pessoas, acabou se misturando com a química, certo? Então, muitas vezes havia uma ciência real por trás de muita confusão meramente humana, onde as pessoas estavam tentando entender as coisas, eu diria muito sob a sombra de compromissos religiosos que elas não precisavam ter e que, na verdade, não serviam aos seus objetivos finais. Isso também é verdade para mim na esfera moral. É por isso que a Bíblia, na minha opinião, não pode ser o verdadeiro repositório da nossa sabedoria moral em nenhum sentido. Porque, quando você vai lê-la, é forçado a ignorar certas passagens ou reinterpretá-las de forma bastante agressiva para se adequar ao que agora, no século XXI, você tem todos os motivos para acreditar que é bom ou um caminho socialmente válido a seguir. Então, é simplesmente um fato inconveniente que a escravidão é endossada na Bíblia. Ela é claramente apoiada no Antigo Testamento, e não é repudiada no Novo, certo? E Jesus mandou os escravos servirem bem seus senhores, especialmente os cristãos. Não existe um argumento realmente convincente contra a escravidão na Bíblia, pois o Criador do Universo claramente esperava que ela fosse uma instituição humana. Bem, exceto pelos abolicionistas encontrarem inspiração suficiente na Bíblia para usá-la como seu texto principal. Mas eles fizeram isso apesar do que está na Bíblia. Você tem duas teorias concorrentes sobre a origem do mundo. Na verdade, me oponho quando dizem que são teorias concorrentes. Uma teoria científica é testável e pode ser falseada. Deus não pode ser testado. Eu não posso provar que Deus não existe. Não posso provar que é impossível termos sido criados há 3 segundos, já com as memórias desta conversa agradável. O ponto é colocar a ciência... Podemos tocar a gravação para você. mais tarde. Tratar ciência e religião como teorias concorrentes prejudica a ciência, pois a ciência, como você sabe... Mas não é isso que você está ouvindo de mim, é? Bem, na verdade é, porque você está dizendo que isso explica o mundo para você. Não explica? O cristianismo não explica como aviões voam ou como... O que me preocupou foi a troca de argumentos quando você afirma que tudo isso prova inteligência ou design. A questão é que o universo se comporta... Acho que não disse isso. Mas o universo, se você olhar, se comporta como se não houvesse propósito algum. Agora, isso prova que não há propósito? Absolutamente não. Mas um universo que se comporta sem propósito e um universo criado por Deus para parecer um universo sem propósito, bem, para mim eles podem muito bem ser a mesma coisa. Isso torna Deus irrelevante.
O fato de que você e eu poderíamos melhorar a Bíblia com muito pouco esforço, só de tirar, se simplesmente tirássemos as piores passagens que não têm nenhum conteúdo redentor possível este ano, ou eu diria, em qualquer outro ano, certo? A Bíblia já foi melhorada, certo? Então, o fato de que poderíamos editá-la para beneficiar qualquer pessoa é um problema para me a ideia de que isso foi escrito por um ser onisciente e que não deveria ser superado por nenhum esforço humano. Agora ou daqui a gerações. Isso não é um problema só da Bíblia, mas também do Alcorão. Isso e essa noção de revelação é o que nos leva até lá. Agora, se você vai tratar todos os livros como produto apenas de mentes humanas, brilhantes ou não, e cada prateleira na livraria ou biblioteca tem o mesmo status em relação à origem meramente mortal dessas ideias, então, tudo bem. Então você pode escolher as melhores ideias, certo? E aí você pode ser completamente apegado à República de Platão, e esse pode ser o seu livro favorito. Mas o que a revelação traz para você é essa noção de que, não, isso não é apenas um livro, certo? Isso é o produto da onisciência em algum nível. E isso amarra suas mãos intelectualmente, porque então você é forçado a fazer essas contorções acrobáticas em torno de passagens que claramente não têm uma boa aplicação agora e nem tinham uma boa aplicação naquela época. E quando você vê pelo outro lado, quando pensa em como um livro seria bom se um ser onisciente o tivesse escrito, quero dizer, é muito fácil ver o que poderia estar lá que ainda nos surpreenderia. Ou seria simplesmente, é muito fácil ver o que poderia estar lá que provaria, só com base na época em que surgiu, que isso não poderia ter sido produto apenas de mentes humanas. E não há nada assim na Bíblia. Harold realmente perguntou: creio que você quis dizer, as leis da física também surgiram do nada, já formadas. Vieram à existência do nada? O surpreendente é que o senso comum hoje pode estar errado. E isso é positivo na ciência, pois aceitamos mudar de ideia ao contrário da religião. É que, na verdade, por causa da descoberta de que o espaço vazio tem energia, parece bastante plausível que o nosso universo possa ser apenas um entre o que pode ser quase um número infinito de universos. E em cada universo, as leis da física são diferentes. E elas passam a existir quando o universo passa a existir. Então, as nossas leis da física, perdoe-me por dizer isso, podem ser apenas uma questão de ciência ambiental. Poderiam algumas dessas... Deuses criam universos. Ah, não, por que não? Porque o ponto é que... Quando dizem que é preciso um Deus ou inteligência para criar o universo, surge a questão principal. Se Deus é mais complexo que o universo, então... como Deus poderia ter surgido? Recebo essa pergunta com frequência. É um ponto de vista muito comum. Eu concordo que é muito difícil chegar a uma definição absoluta do que é moral e do que não é. Estamos por conta própria, sem um Deus, e precisamos nos reunir, sentar juntos e decidir em que tipo de sociedade queremos viver. Queremos viver em uma sociedade onde as pessoas roubam, matam e não cumprem suas obrigações, como pagar impostos. Queremos viver em um tipo de sociedade onde todos são egoístas, em um mundo onde só os fortes sobrevivem? E nós decidimos juntos, em conclave, que esse não é o tipo de mundo em que queremos viver. É difícil. Não há razão absoluta para acreditarmos que isso seja verdade. É uma decisão moral que tomamos como indivíduos e também coletivamente, como um grupo de indivíduos. Se você quer obter esse tipo de sistema de valores da religião, quero que se pergunte, onde exatamente na religião você encontra isso? De que religião vem isso? São todas diferentes. Se você retira isso da tradição judaico-cristã islâmica, peço que não tire do seu livro sagrado, pois, como digo no início do capítulo 2 do meu livro, a moralidade encontrada nele é horrenda. Não tire isso do seu livro sagrado. Não tire isso de bajular o seu Deus. Não pense, estou com medo do inferno, então preciso ser bom. Esse é um motivo muito indigno para ser bom. Em vez disso, seja bom por bons motivos. Seja bom porque você, junto com outros, decidiu pela sociedade decente e humana que deseja viver, não baseada em
absolutismo, não baseada em livros sagrados e nem em bajular ou ficar olhando por cima do ombro para a câmera espiã divina no céu.